Hoje vamos conversar sobre testosterona no homem. E aí, como é que vai sua testosterona? Normal? Baixa? Poxa, você sabe o que é uma testosterona normal? E quais são os sinais e sintomas de uma testosterona mais baixa? Será que você precisa repor? E como que é essa reposição? Então esse post vai responder todas as suas perguntas. Então, o que seria uma testosterona baixa? Essa pergunta é excelente. Por quê? Porque nós temos várias guidelines, como por exemplo da endocrinologia e da urologia, né? E dentro dessas próprias áreas, a gente vê valores de cortes diferentes. Tá? Então, uma testosterona ela é considerada baixa no valor inferior a 350, inferior a 300, inferior a 250, inferior a 200. Pô, Rafael, é 350 ou é 200? Então vamos lá. A gente tem que levar em consideração não só o valor da testosterona, mas a evolução da testosterona ao longo da vida. E, além disso, se tem sinais e sintomas de deficiência de testosterona. Então, Rafael, poxa, eu dosei minha testosterona, ela está de 300, não tem distúrbio de libido e de ereção, e durante toda a minha vida minha testosterona foi de em torno de 300. Eu tenho deficiência de testosterona? Não. Rafael, olha, a minha testosterona ela é em torno de 250, mas eu estou tendo alteração de libido, de ereção, não estou tendo ereção matinal, estou notando que minha pele está ficando mais fina, mais enrugada na face, estou barbeando menos. Opa, esse pode ser um diagnóstico de deficiência de testosterona. Ou aquele paciente que sempre teve uma testosterona no limite superior da normalidade, 600, 500, de repente ele começa a ter uma testosterona que vai baixando e de repente ele está com sintomas de redução de testosterona com a testosterona em torno de 350. Nesse caso, também é um déficit. Então, pronto, avaliar o nível de testosterona que a gente faz na dosagem do exame de sangue matinal, até em torno de 10 horas da manhã, idealmente mais de 2 ou 3 amostras, porque a testosterona ela funciona em liberações de pico, né, que a gente chama de pulsátil, e associado à clínica. Então, pô, Rafael, qual que é a clínica da testosterona baixa? Então, eu vou te falar inicialmente quais são os sintomas mais específicos, tá? É falta de libido, aquele desejo, aquele interesse sexual, fantasia sexual, redução da qualidade da ereção, redução da ereção matinal. Alguns pacientes eles sentem uma sensibilidade mamária, se sente mais desanimado, dificuldade de iniciar, né, um trabalho, um foco, redução da força, da performance física, nota até que o ejaculado reduziu de tamanho, de quantidade e muitas vezes dificuldade de ter filhos, né, a fertilidade comprometida. Você vai ver que os principais sintomas são sintomas então de sexual e motivação. Existem sinais e sintomas que são mais inespecíficos, né? Como redução da energia, redução da vitalidade, redução da motivação, muitas vezes da autoconfiança, sensação de tristeza, desânimo mesmo, depressão, aquele paciente que fica um pouco mais angustiado, mais ansioso, relato dá uma piora da memória. Esses são os sintomas mais inespecíficos, mas são sintomas que a maioria das pessoas relatam. E qual que é o cuidado? Porque muitas vezes você tem esses sintomas de desmotivação, de falta de energia, e vê uma testosterona no limite da normalidade, um pouquinho mais baixo, e você, tenho deficiência de testosterona, vou repor. Aí na hora que você repõe a testosterona, você se sente melhor. Então eu tenho deficiência de testosterona. Mas não necessariamente, porque escolhe um hormônio. Vamos falar hormônio da tireoide, vamos falar corticoide, vamos falar hormônio do crescimento, vamos falar testosterona. Todos os hormônios que eu te der, num tempo em torno de 2 ou 3 meses, ele vai te dar um up, com a sensação de bem-estar geral. Mas logo passa o tempo do eixo voltar ao normal. Então, você tem que dosar a testosterona,
ela tem que estar no limite inferior, tem que ter sintomas, principalmente de libido e de ereção, tá? E aí sim que a gente inicia o tratamento de reposição. Vamos diferenciar reposição, que é quando você tem uma deficiência, de adição, quando você quer usar um hormônio para se sentir mais animado, mais disposto, né, para ter melhora de libido, desempenho físico, esportivo, estético. São coisas diferentes. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico, porque muitas vezes você acha que é uma deficiência de testosterona, mas é um burnout, é uma fadiga crônica, é um hipotiroidismo, é alguma anemia, é alguma outra doença crônica, e você pode estar, na verdade, evitando o diagnóstico de outra patologia. Então, como é que a gente faz a reposição da testosterona? A gente faz ela via tópica ou via intramuscular. A intramuscular normalmente é de 14 em 14 até 30 em 30 dias e tem doses que passam de 3 em 3 meses. E temos a tópica que a gente passa todos os dias. Rafael, o que eu vou sentir com a reposição hormonal? Uma melhora do bem-estar, da performance física, esportiva, você ganha uma massa muscular, perde uma gordura mais localizada na região abdominal. A sensação que você tem que ter é que você está igual antes de ter deficiência de testosterona. Não é a sensação de super-homem, é aquele ânimo excessivo, aquele ganho de força, de performance excessivo. Isso aí a gente está falando de adição. E lembre que hormônios é com endocrinologista e metabologista. Achou legal? Curte aí, compartilhe. A gente tem várias informações também no nosso site, que é institutorafaelfantin.com.br. Um grande abraço.